Olá, pessoal! Hoje eu vou começar uma série de vídeos falando sobre BNCC, falando sobre planejamento, falando sobre o novo ensino médio. Então, assim, essa semana vai ter muito vídeo falando sobre isso, eu acho que você vai gostar. E o nosso primeiro vídeo é falando sobre a história da BNCC. Da onde que surgiu isso, da onde que começou essa BNCC aí, toda essa a estrutura da escola. Você que é aluno de pedagogia, você que é professor, vocês vão amar esse vídeo. E pai também, né? É bom vocês saberem, lembrar um pouquinho como que foi a escola aí de vocês. Enfim, para quem não me conhece, eu sou Ana Maria, sou dona aqui desse canal Dia a Dia na Escola e é um prazer ter você aqui comigo. E peço que você inscreva no canal, por favor, clica na palavrinha inscrever, clica no sininho que tá do lado, porque todas as vezes que eu soltar um vídeo novo você vai receber. E também dá o seu joinha de cara, porque esse vídeo aqui foi feito com muito amor e carinho para você. Então, de cara, já dá o seu like aí, porque vai ser muito bom para mim e para divulgar esse vídeo para todo mundo. Quer conversar comigo? Comenta aqui embaixo que eu respondo e leio todo mundo. E também te espero no meu Instagram, Dia a Dia na Escola Oficial. Vai lá, me manda um oi lá no direct, eu respondo. Sou eu mesma que vou conversar com vocês, tá? E a gente se encontra lá. Então vamos lá, sem mais delongas, sem enrolação, vamos começar a conhecer a BNCC. Fica comigo até o final que você vai gostar e já te adianto, compartilha esse vídeo com todo mundo que está na escola, com professor, coordenador, diretor, pais, porque interessa a todo mundo, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos lá, vamos falar sobre a BNCC. Só que antes de mais nada, a gente tem que falar o histórico da BNCC. Da onde que surgiu a BNCC? Então vamos fazer desde o início. Vou falar para você o histórico hoje, vai ter continuação esse vídeo. Aguarde que vocês vão gostar bastante. Então vamos lá. Primeira coisa, BNCC. Da onde que surgiu isso? Como que começou isso? Antes de mais nada, a BNCC, gente, ela antes de vamos nos localizar historicamente. Antes de 1988, como que funcionavam as escolas? A escola ela era bem diferente das nossas escolas atuais. A gente chama até essa geração como geração moral e cívica, porque era uma escola que quem tomava conta, quem organizava, eram os militares. Então, não tinha obrigatoriedade de ir na escola todos os dias. Você ia na escola se você quisesse. E a partir do momento que quem quisesse ir, ia lá fazer chamada, ninguém iria ligar para sua casa, não acontecia nada. Então, não era obrigatória, só estudava quem realmente queria, e normalmente quem estudava eram os filhos dos fazendeiros, eram pessoas com mais posses, né? Gente que realmente queria fazer alguma coisa lá na frente, queria formar em alguma coisa, famílias mais abastadas. Então, não era qualquer um que ia para a escola. Dificilmente uma família de baixa renda valorizava a escola nesse período aí. Mas tinha, tá? Tanto que eu sou dessa época e na minha casa era obrigatório o estudo. Na minha casa, o meu pai falava que era no mínimo faculdade. Em uma época, e se você tirasse a 8ª série, que é o antigo 9º ano, nossa, já estava no lucro, porque a maioria das pessoas mal faziam até a 4ª série, que é o antigo, que é o atual 5º ano. Então, assim, era uma época em que se você só estudava se a família apoiasse. E o que ensinava nessas escolas? Era uma escola voltada para a indústria, para a formação de operários. Ensinava você a não pensar, sabe? Aquela visão assim, não é uma visão assim, é uma visão meio de quando a gente coloca aquele negócio no cavalo, assim, sabe? Que a gente não pensa. É aquilo lá. Você tinha, na verdade, que aprender, não é nem aprender, é decorar o conteúdo, fazer a prova e escrever aquilo que tinha que escrever, aquilo que estava no livro, aquilo que foi ensinado em sala. Então, ele não ensinava você a raciocinar, a pensar, ele ensinava você aquele ensino tradicional, aquele ensino que não raciocina, que só decora e escreve aquilo que eles querem, né, ler. Era um período de ditadura,
Então, as escolas ensinavam amor à pátria, ensinavam que você tinha que ser obediente ao governo, ensinava tudo de educação moral e cívica, né? Por isso que tinha, inclusive, essa disciplina na época. Você sabia tudo, você sabia o hino, você sabia, cantava o hino toda semana, bonitinho, lá no pátio. Enfim, era uma escola extremamente tradicional, onde os professores normalmente eram militares. Como que funcionava o professor aí nessa época? É assim, os fazendeiros, eles pegavam as filhas e mandavam para a cidade. E na cidade eles ficavam nas escolas, naquelas escolas normalmente de freira, um tipo internato, e lá elas aprendiam as disciplinas e se formavam no magistério, né, o normal. E aí, formando, elas voltavam para casa e o pai fazia uma escolinha ali na fazenda, onde os filhos dos empregados iam estudar lá. Então, a professora, ela não era paga, na verdade. Ela dava aula para o filho do empregado do pai. E o pai construía uma escolinha para ela trabalhar ali, se divertir, vamos falar assim, né? Ocupar o tempo dela. E muitas vezes ela casava, enquanto ela não tinha filha, ela continuava dando aula, e assim foi. Os homens, eles iam para escolas onde só entrava homem, né? Escolas de padre, escolas. Antigamente, a escola era de menino e de menino, não misturavam sexos. E nessas escolas ele aprendia a ter uma profissão, ele aprendia que ele era o provedor da família, que ele tinha que sustentar a família. Então, o que aconteceu aí? Quem dava aula nessas escolas eram os militares. O militar ele já recebia o salário do batalhão, do exército, ele recebia o salário de lá. Então, ele dava aula, mas recebia um salário bom de lá. Com o tempo, isso foi mudando. Por que mudou? Porque em 1988 veio a Constituição de 1988, e aí eles resolveram falar: peraí, a educação vai ter que ser para todo mundo. Ah, porque o governo é bonzinho? Não, porque a população começou a ficar sedenta de informação. Porque aprendendo a ler e escrever, aqueles filhos de empregado, eles começaram a querer vir para a cidade e frequentar escolas. Então começou a ter um número muito grande de pessoas querendo entrar na escola, porque pensa bem, o filho lá do fazendeiro, o empregado do fazendeiro, ele tinha 6, 10, 12, 15, 20 filhos. E aí todo mundo ia para a escolinha e a filha lá do fazendeiro dava aula para eles. Tá, alfabetizava todo mundo. E tinha aqueles que falavam assim: eu não quero ficar aqui nessa fazenda, não, na roça, não, eu quero ir para a cidade, já que eu sei ler e escrever, eu quero aprender mais. E aí começou a vir para a cidade. Vindo para a cidade, ele queria aprender mais, vamos matricular numa escola. E aí começou a aparecer muita gente para entrar na escola, e a escola não tinha estrutura, tinha poucas escolas. E aí começou a surgir mais e mais escolas. Com esse aumento de escolas, os militares começaram a não dar conta de dar aula em todos esses lugares. E com isso também acabou a ditadura. Aí o que acontece? Vamos contratar professores. Quem vai ser o professor? Bom, como não tinha ninguém formado na época, quem dava aula nas escolas eram aqueles estudantes das universidades. Quem fazia universidade, né, quem tinha chegado na universidade, que era aluno, nas horas vagas ele ia para a escola e dava aula. Então, se ele estudasse à tarde, de manhã ele estava lá na escola dando aula. Se ele estudasse de manhã, ele ia à tarde dar aula. Então, eram alunos que iam para lá. Precisava pagar bem esse povo? Não, porque ele era aluno, era estagiário, vamos dar aí um trocadinho para ele ficar feliz e acabou. Com isso, com o aumento de alunos nas escolas, começou a sentir uma necessidade de organizar esse ensino aí, que estava meio que cada um dá o que quer. E aí, com a Constituição de 1988, foi feito a Base Nacional Comum Curricular. O MEC criou uma base onde tinha que ter português, matemática, história, geografia, e ele, nessa época, ele fixou certos conteúdos que tinham que ser trabalhados. E aí nasceu o ensino fundamental, mais organizadinho, né?
e dando também, eles deram muita ênfase nessa época para valores culturais, artísticos, nacionais, começou a considerar a regionalidade, né, as regiões, o ensino regional. A educação começou a ser um direito de todos e dever do Estado e da família. Ou seja, quando nasce uma criança, é dever da família e do Estado a educação dessa criança. Então, a sociedade começou a se desenvolver, voltando o preparo daquela criança com exercício para a cidadania e ainda qualificando ele para o trabalho. Então, tinha muito curso profissionalizante. Quem fizesse o ensino médio era o ensino médio profissionalizante. Eu fiz o magistério, que era profissionalizante. Eu lembro que na escola, quando eu fiz o magistério, tinha arquitetura, tinha vários cursos, arquitetura, urbanismo, contabilidade, tinha vários cursos de ensino médio, e você, lá no 9º ano, você optava qual curso você gostaria de seguir, tá? Com isso, entrou também na grade o ensino religioso. Mas o ensino religioso ele era facultativo. Por quê? Porque o ensino religioso nas escolas ele era catequese. A pessoa que dava aula de ensino religioso, ela dava catequese, ela dava da Igreja Católica Apostólica Romana. E, inclusive, gente, nessas aulas, preparavam os alunos para fazer a primeira Eucaristia, para fazer crisma, e aí eles tinham as aulas na escola, no horário da escola, bonitinho, e quando ele fosse fazer a primeira Eucaristia, ia para a igreja e fazia lá. Então, quem não era católico, que eram pouquíssimos na época, ele tinha que trazer o material dele e ir para a biblioteca e ficar estudando o material dele no horário da aula do ensino religioso, no horário da aula de religião. Porque nessa época, na verdade, o pessoal nem chamava de ensino religioso, chamava de religião, porque ensinava a religião católica. Depois mudou o nome, ficou ensino religioso, porque com o aumento de outras religiões na escola, eles não quiseram aceitar mais isso, porque metade da sala estava querendo sair, não dá. Então fez o quê? O ensino religioso ficou voltado para valores e dando ênfase ao ecumenismo, aquilo que é comum em todas as religiões, tá? O ensino fundamental ele era ministrado pela língua portuguesa e assegurado às comunidades indígenas. Os índios também aprendiam o português além da língua dele, a língua portuguesa além da língua dele, tá? Porque, afinal de contas, ele está no Brasil e se ele quisesse um dia sair da tribo e vir para a cidade, ele tinha condições de mudar de lugar, né? De cidade, de local, ele poderia ir para outros lugares. Bom, ainda em 1988, gente, essa Constituição falava o seguinte, que a educação era garantia dos 6 aos 17 anos. Então, o que era comum? Quando você fazia 6 anos, eles te levavam, o pai, a mãe levava essa criança para a escola, porque era obrigatório, e lá na escola ela fazia o prezinho, só brincava. A ideia era brincar, não era alfabetizar. Mas com a brincadeira, muita gente saía alfabetizada, e eu fui uma delas. E quando você vai para a primeira série, naquela época, que era com 7 anos, você já entrava no ensino fundamental, você muitas vezes aprendia a ler e escrever. Se você ainda não soubesse, você aprendia de novo. O que era o problema nessa época que aconteceu comigo? Eu aprendi lá no prezinho, eu fui alfabetizada pelo método global. Quando eu fui para a primeira série, eu mudei de escola. E na outra escola, eu aprendi através do método silábico. A minha cabeça virou um banzé e eu parei de ler, parei de escrever, foi um auê. Então, eles não tinham, por que eu estou dizendo isso? Não existia uma continuidade na aprendizagem, não existia preocupação quanto a isso. Professor, eu me dou bem nesse método, eu ensino aqui. O meu aluno é que tem que se adequar ao método do professor. Não é o professor que se adequa à dificuldade, ao nível do aluno, como é hoje. Então, era assim, completamente diferente o ensino naquela época. Era o aluno que tinha que correr atrás. Por conta disso, muitos alunos ficavam ali um tempinho e caía fora, porque tomava 6, 7, 8, 9, 10 bombas.
com várias repetências. Aí ele desanimava e caía fora da escola. Bom, outra coisa dessa Constituição que é importante também. A educação infantil, nessa época, era só o prézinho, era só 6 anos de idade. Só que aí começou a acontecer o quê? Os pais e as mães começaram a trabalhar fora, porque antes o pai trabalhava fora e a mãe dentro de casa cuidando dos filhos. Então, tinha quem olhasse as crianças em casa. Só que aí, gente, as coisas começaram a ficar difíceis, né? Na cidade, e a mãe começou a arrumar emprego. E para que ela saísse de casa para trabalhar, quem ia tomar conta dos filhos? Normalmente era o mais velho, mas aí era um trabalho escravo, vamos pensar assim, né? O mais velho toma conta do menor e muitos acidentes aconteciam, muita criança chegava até a morrer, porque uma criança não tem como cuidar de outra criança. Então, a sociedade, principalmente as mulheres, começaram a solicitar do governo e das prefeituras que houvesse creche para que deixasse as crianças. E só que essa creche, gente, ela era oferecida até 3 anos de idade, para que ele tivesse com quem deixar. E antes, a educação infantil era só a partir de 6 anos. Então, a prefeitura começou a sentir a necessidade de oferecer um local que deixasse essas crianças, a pré-escola, que a gente chamava na época. Então, não tinha vínculo educacional, a creche não tinha vínculo educacional, era um lugar onde os pais deixavam as crianças para ir trabalhar. Ali não se ensinava nada, era só dar comida, dar banho, um lugar para cuidar. E a prefeitura não era obrigada a fazer isso, mas acabou tendo que fazer por conta, né, das exigências da própria comunidade ali, da própria sociedade. Bom, ainda em 88, essa é a capinha do nosso livro, tá? Do livro da Constituição, ela é vigorada até hoje, tá? Até hoje ainda ela ainda segue o nosso, a gente ainda segue muita coisa dela. Em 96, gente, já apareceu essa capa nova aí para a escola. Por quê? A Lei de Diretrizes e Bases, a LDB, você já deve ter ouvido falar, essa lei aí veio para atualizar a Constituição. Então, ela deu uma mexida nas escolas, bem mexida mesmo. Eu me lembro quando eu estudei muito isso daí, na época eu fazia pós-graduação, e a gente estudou muito a LDB lá na pós-graduação. E ela veio, tinha uns 10 parâmetros curriculares. Esses parâmetros, gente, eram livrinhos, era uma coleção de livrinhos, tinha um de cada disciplina e por série. E ali você tinha o conteúdo explicando como fazer, o que fazer, do primeiro ao quinto ano, né? Que na época chamava primeira a quarta série. E aí lá explicava certinho como que você tinha que dar suas aulas, o que era o conteúdo. Os PCNs, gente, era o livro de cabeceira de todo professor. Tinha tudo certinho para você dar ali. E aí foram feitos para auxiliar equipes escolares, execução de seus trabalhos, sobretudo desenvolvimento do currículo. Então, tinha esse programinha bonitinho, os livrinhos. Você entrava numa escola, a primeira coisa que você ganhava era uma caixinha com os PCNs. Eu lembro disso até hoje. Eu lembro que eu cheguei na escola no primeiro dia, a supervisora já veio com a caixinha, ó, aqui é o conteúdo, pode fazer o planejamento e seguir isso daqui. Era super organizado e era bem legal, diga-se de passagem. Quando foi em 98, fizeram os PCNs do sexto ao nono anos, com a intenção de ampliar e aprofundar o debate educacional nas escolas, no governo, sociedade. Então, eles deram uma mexida ali no currículo, nas aulas, que foi legal também, não foi ruim, não. Depois, eles fizeram os PCNs do ensino médio, tá? Deram uma mexida no conteúdo, começaram a orientar mais os professores. E por falar em professor, gente, só um parêntese aqui que eu esqueci de terminar lá atrás. É por isso que professor ganha mal, porque a gente começou errado. Começou ganhando mal a professora, que muitas vezes nem recebia, passava anos sem receber, porque era um trabalho meio que voluntário, o governo entendia como voluntário, porque quem sustentava a professora era o pai, a mãe ou o marido, e o professor era aluno. Então, não era bem pago por conta disso. Com as exigências, com o passar dos anos, começou a ter que fazer a faculdade, a pessoa formava, só que a faculdade
que dá o direito de você ser professor, a pedagogia, letras, matemática, enfim, essas faculdades, elas são muito baratas. E o professor, né, aquele aluno, ele trabalha durante o dia e estuda só à noite. Então, ele não tem tempo de se atualizar. E muitas vezes a gente continua recebendo mal, porque esses professores não tem como lutar pela classe. A gente não tem como arregaçar a manga e falar, oh, peraí, por que eu formo médico e eu ganho menos com médico? Não tem lógica isso. Enfim, é uma história, né? Isso aí é histórico, e a gente só vai mudar a partir do momento que os professores se conscientizarem disso tudo e começar a exigir melhores salários e se qualificar melhor, sabe? Procurar fazer mestrado, doutorado. A gente tem que estudar sempre para melhorar o seu nível. Mas vamos lá, continuando. Quando foi 2008, funciona o programa Currículo em Movimento, que busca melhorar a qualidade do ensino, e esse currículo era na educação infantil, no ensino fundamental e no ensino médio, que na prática não funcionou e foi um horror. Tanto que não gosto nem de lembrar desse período, porque não deu muito certo, não. Depois veio a Resolução 5, né, de 17 de dezembro de 2009, com as diretrizes curriculares nacionais para a educação infantil. Qual era o discurso? Não, a gente tem que melhorar a educação infantil para que o aluno melhore o nível no ensino fundamental, anos iniciais, depois no ensino fundamental 2, anos finais e ensino médio. A gente tem que começar pela base. A ideia é excelente, inclusive foi muito bom essa mudança aí. Mas eu achei, na minha opinião, que faltou estudo por parte dos professores. Faltou, assim, capacitar os professores quanto a essa resolução, que eram os DCNs, né? Faltou, na época, um aprofundamento aí, ficou meio jogado, né? Eu achei, na época. Depois, quando foi em março, foi feito o CONAI, que era uma Conferência Nacional de Educação, tá? Com a presença de especialistas da educação, né? Pedagogos, para debater sobre a educação e discutir qual era o problema da Base Nacional Comum Curricular. Por que os nossos alunos continuam sendo muito reprovados, não continuam indo bem? O que acontece? E foi o Plano Nacional de Educação aí, foi o começo desse debate, tá? Em 2011, fixa diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de nonos anos, né? É aí que a gente passou para o nono ano. Muita gente fala assim para mim, por que o governo resolveu fazer isso? Gente, é responsabilidade do governo, do Estado, que a pessoa entre na escola, na época da Constituição, era com 6 anos. Depois, com a LDB, eu até não comentei lá atrás, com a LDB começou a ser com 4 anos. Por quê? Porque o governo não queria assumir toda a educação infantil, toda a creche. Ele não queria um gasto maior, porque a creche, a prefeitura, ela oferece se ela quiser, dependendo da cobrança da comunidade. Então, com isso, qual foi a ideia do governo? Para a gente não ter que assumir mais a educação infantil, a gente pega o prezinho e joga no ensino fundamental. Assim, eu só tenho que tomar conta de 6 anos em diante. Então, meio que deixou a educação infantil um pouquinho de lado, por conta da prefeitura, e assumiu do sexto em diante, dos 6 anos em diante. E aí, mudou toda a nomenclatura. A primeira série virou segundo ano, por quê? Porque o nosso antigo prézinho ficou primeiro ano. Então, começou o ensino fundamental no primeiro ano e termina no nono ano, que é a nossa antiga oitava série, que é até hoje. Só que com o passar do tempo, gente, o Estado, que era responsável também pelo ensino fundamental anos iniciais, acabou jogando os anos iniciais e a educação infantil para a prefeitura, e agora do sexto ano até o ensino médio é do Estado, e as faculdades é por conta do governo federal. Então, depois disso, foi feita uma divisão aí também, que é o que funciona até hoje. Então, prefeitura e educação infantil, creche, educação infantil e anos iniciais até o 5º ano, prefeitura. Sexto ao ensino médio, Estado. E faculdade
do governo federal, tá? Depois, 2012, veio o Pacto Nacional pela Alfabetização para a Idade Certa. Por quê? A gente via nessa época que os alunos estavam chegando no terceiro ano sem saber ler nem escrever. Aí eles falavam, como assim? Se lá em 88, quando eu fiz o meu prezinho, gente, foi em 1973. Como é que uma pessoa do pré, em 1973, consegue sair alfabetizada e hoje, com tudo isso, com toda essa regulamentação toda, com toda essa discussão, com a organização do currículo, uma criança chega no terceiro ano e ainda não sabe ler nem escrever? O que está acontecendo? Então, fizeram um pacto da alfabetização aí, né? Para ver se a alfabetização deslanchava, para ver se a coisa funcionava. Só que, gente, por que isso não funciona? Porque falta de preparo dos professores. Culpa do professor? Não, gente, é culpa de capacitação dos professores. Acabaram com o magistério, a faculdade agora de pedagogia tem que dar conta de ensinar alfabetização, de ensinar tudo que uma criança tem que aprender, é muito conteúdo que ficou para as faculdades. Então, as faculdades, é muita coisa para ser dado para eles, e tinha que ter continuado o magistério, que dava ênfase na educação infantil e de primeiro ao quinto ano. Mas, opinião minha. Vamos lá, continuando aqui. Define, então, as diretrizes curriculares nacionais, tá? Para o ensino médio também. Começaram a pegar as pontas aí, né? A educação infantil e ensino médio. Depois, em 2013, foi o Pacto Nacional de Fortalecimento do Ensino Médio, querendo que o ensino médio melhorasse também, porque o ensino estava muito fraco. Começou, né, aquelas avaliações externas, e nas avaliações externas, o Brasil, cada dia que passa, está pior, né? O ranking mundial do Brasil é um dos piores do mundo. Então, o que está acontecendo? Por que o nosso ensino médio está tão ruim, tão fraco, né? Em 2014, começou de novo o CONAI, que é a Conferência Nacional de Educação, né? O Fórum Nacional de Educação, para refletir por que a nossa educação está tão ruim assim, o que está acontecendo com o nosso currículo, por que as coisas não estão caminhando, por que a gente parece que está morrendo na praia, o conteúdo não está caminhando, o que está acontecendo. Ainda, em 2014, o Plano Nacional, né, o PNAE, que a gente falava, que era 20 metas para a melhoria da qualidade da educação básica em 4 anos. Gente, essa, eu dava vontade até de rir. Foi feito, nessa época, foram feitas 20 metas, sendo que 4 dessas metas eram sobre o currículo, de mudança nas escolas, para que implementasse essas mudanças e o ensino melhorasse. Só que não capacitaram os professores. O que adianta ficar discutindo lá em cima se o negócio não chega aqui embaixo? Não adiantava nada. Continuou tudo do jeito que estava. Em 2015, houve uma mobilização das escolas de todo o Brasil para discussão do documento da BNC. Gente, de 2 a 15 de dezembro. Olha que louco. Eu me lembro que foi feito um dia na escola, parou a escola inteira, para discutir o currículo. O que vocês gostam, o que vocês não gostam, o que deve continuar, o que não deve. E a gente preencheu lá várias anotações e mandamos para o governo isso daí. Então, depois fizeram a BNCC, e com base nessas anotações dos professores, com os problemas que os professores relataram, com todo esse registro do professor, fizeram, tá, isso daí, um documento em cima disso. Foram feitos seminários em cima disso, foram feitos, nossa, um monte de coisa. Até que saiu uma comissão de especialistas para elaborar a base comum curricular. Pegou a opinião de todos os professores, especialistas, todo mundo, de quem dá aula em faculdade, tal. Montaram, né? Porque não é que eu não fui convidada. A gente participou fazendo aquele relatório nas escolas naquele dia que a escola parou. Mas, na verdade, eu não sei nem se eles olharam para aquilo, né? Na prática, eu não sei se olharam, não. Enfim, montaram o primeiro BNCC aí, que é a revisão do conteúdo. Aí teve lá no dia, em agosto, né? Foi redigida a terceira versão,
porque discutiram isso daí entre os especialistas, o que eles acharam, revisaram, fizeram de novo. Depois, em 2016, houve outro seminário fazendo outra revisão disso tudo, né, desse currículo aí da BNCC, foi até a capinha que eu coloquei do lado do livrinho para vocês verem. Depois, em 2017, veio novamente a implementação da Base Nacional Comum Curricular. Bateu o martelo, tá pronto, vamos começar a usar essa base comum aí. Depois, em abril, o MEC entregou a versão final para o Conselho Nacional de Educação. Tá? O Conselho Nacional de Educação aprovou, ele viu tudo, leu tudo, falou que a BNCC está jóia. Vamos começar a formação e capacitação dos professores nas escolas municipais e estaduais. Só ficou no gogó, porque não teve formação nenhuma, tá? E no dia 20 de dezembro foi finalmente homologado, em 2017 foi homologado essa BNCC aí. Depois, em 2018, homologou o documento do ensino médio, né? Tinha homologado do ensino fundamental, agora homologou do ensino médio, tá? Vamos lá. Agora o Brasil tem base com as aprendizagens previstas para toda a educação básica. Olha que coisa mais linda. Depois, de dia 2 de agosto, nas escolas do Brasil se mobilizaram para discutir a Base Nacional Comum Curricular do ensino médio, para a gente implantar em 2019. Então, reuniu todo mundo para fazer um estudo daquilo, que na prática não aconteceu. Pelo menos nas escolas que eu trabalhei, não vi nada disso. Depois, falaram, né, vamos fazer um dia D, o dia da discussão da BNCC, para a gente conhecer a BNCC e discutir. Esse dia D foi num sábado, todo mundo cansado, foi em abril, dia 5 de abril. O pessoal leu, mas sua opinião tanto faz, era só para você conhecer, entendeu? Era só para você ver a BNCC e conhecer como que vai ter que ser o seu trabalho agora. Depois, em abril ainda, o Conselho Nacional fez a terceira versão, tá, da BNCC, agora com os pareceres do Conselho Nacional de Educação, eles escreveram ali, reescreveram, tal, e aí vamos iniciar agora as audiências públicas para debate. É bem enroladinho mesmo, gente, não é fácil, não. Foi aí que, em 2018, no dia 9 de outubro, saiu a resolução, que fica 4 anos, obrigatório você colocar o seu filho na escola, e aos 6 anos completos, até 31 de março, ele tem que entrar na escola. Quem faz até 31 de março, 4 anos, ela tem que entrar na educação infantil. Ah, mas meu filho é de abril. Não tem problema, entra no ano que vem, gente. Aí ele vai ficar atrasado? Gente, eu não aguento escutar isso. Não existe atraso, pelo amor de Deus. Até 31 de março. Fez 4 anos ali, entra na escola. Não fez, entra no que vem. Acabou. A não ser que você queira colocar na creche, colocar numa outra escola particular, tudo bem, mas é até 4 anos. Ninguém perde nada. Porque a criança que faz aniversário após essa data, ela tem uma maturidade menor do que aquela que faz no primeiro semestre. Precisava colocar uma data. E essa data é perfeita, tá, gente? Eu digo por mim, que trabalho em escola, que alfabetizei muito tempo, 31 de março é joia. Eu, na época que eu entrei na escola, era até 30 de abril. E eu faço aniversário 30 de abril. Gente, eu sofri a minha vida inteira. Por quê? Porque todo mundo na sala entendia, eu ia entender 10, 15, meia hora depois aquilo, às vezes 2 dias depois, e olha que eu tinha que estudar muito mais do que a sala inteira, porque eles estavam muito mais amadurecidos do que eu. Nunca fui reprovada, mas olha, vou falar para vocês, eu tive que correr atrás do prejuízo. Então, não pense que seu filho vai ficar atrasado. Não fica. Ele só entra no ano seguinte. Mesmo porque bobeira estudar mais cedo, formar mais cedo. Você vai ter que trabalhar até 100 anos mesmo, porque acabou essa aposentadoria. Não existe mais aposentadoria. Então, quanto mais amadurecido, melhor. Relaxa. Vamos lá. Depois, dia 9 de outubro, é obrigatória a matrícula de pré-escola, da educação infantil, tá? A partir dos 4 anos, como eu já falei lá atrás. Você está gostando? Por enquanto está muito teórico, mas agora vai ser na prática. O que a BNCC fala na educação infantil? É isso aí. Um beijo do coração, até o próximo vídeo, que tem continuação.